O oceano, um colossal e enigmático manto azul que cobre a maior parte do nosso planeta, permanece como a última fronteira inexplorada da Terra. Suas profundezas insondáveis guardam segredos ancestrais, mistérios que a humanidade mal começou a arranhar a superfície. É um mundo de escuridão perpétua, pressão esmagadora e criaturas que desafiam a imaginação. Mas, para além da biologia e da geologia, existem fenômenos que desafiam a própria lógica, eventos que sussurram histórias de algo mais antigo, mais poderoso e, talvez, mais perigoso do que jamais ousamos conceber. Prepare-se, pois vamos mergulhar em 5 fatos misteriosos que desafiam a compreensão humana, onde a curiosidade se mistura com um temor primordial. Primeiro, imagine as luzes de Mare Nostrum, em uma das fossas mais profundas do Atlântico. Exploradores e cientistas têm testemunhado avistamentos recorrentes de luzes subaquáticas não identificadas. Não são meros flashes de bioluminescência ou brilhos de rochas vulcânicas. São esferas luminosas que se movem com uma coordenação assombrosa, formando padrões complexos, dançando em uníssono ou se dispersando em alta velocidade, desafiando qualquer explicação conhecida. O Dr. Elias Vance, um oceanógrafo veterano que dedicou sua vida ao estudo das profundezas, descreveu sua primeira observação como um balé etéreo de inteligência alienígena. Seu olhar, geralmente impassível, traía um espanto que beirava o terror. Outros membros da equipe de expedição relataram sensações de vertigem e uma estranha atração, como se as luzes os chamassem. As teorias variavam de formas extremas de vida bioluminescente a anomalias geológicas de alta energia, mas nenhuma conseguia explicar a aparente intencionalidade por trás de seus movimentos. O que ou quem orquestra essa dança luminosa nas profundezas? A impossibilidade de decifrar sua origem e comportamento coordenado é o que as torna tão perturbadoras. Em seguida, somos assombrados pelo canto das sereias de abismo. De tempos em tempos, em frequências que mal podemos detectar, os hidrofones registram sons subaquáticos complexos vindos de abismos oceânicos. Não são os habituais estalidos de baleias ou os cliques de golfinhos. São cantos ou chamados que parecem harmoniosos e hipnotizantes, mas que carregam uma estranha melancolia. O impacto nos animais marinhos é inegável. Baleias jubarte alteram rotas migratórias em pânico. Golfinhos exibem comportamentos agressivos ou de fuga inexplicáveis. E cardumes inteiros submergem em silêncio. Lendas antigas de sereias e criaturas marinhas que atraíam navegantes para suas mortes ecoam nesses sons. Mas a ciência moderna não tem respostas. Seriam esses cantos uma forma de comunicação? Se sim, de quem? E qual seria seu propósito? A mera sugestão de uma entidade inteligente a emitir tais sons das profundezas evoca um arrepio na espinha. E o que dizer da cidade submersa de Atlântida, mas sob uma luz sombria? Em uma área remota e inexplorada do Pacífico, sonares de alta resolução revelaram a existência de estruturas submarinas maciças, geometricamente perfeitas, que não poderiam ser formações naturais. Pirâmides colossais, avenidas que se estendem por quilômetros, edifícios que desafiam a engenharia moderna, tudo repousando sob milênios de silêncio. As evidências apontam para uma civilização antiga e tecnologicamente avançada, mas com sinais inegáveis de um fim abrupto e violento. A atmosfera no local é opressiva. Equipamentos eletrônicos falham sem motivo aparente, e os membros da equipe relataram um pavor inexplicável, uma sensação de que o lugar está impregnado de um trauma antigo. Não é mais uma questão de se Atlântida existiu, mas sim o que a destruiu. E mais importante, será que o perigo que a aniquilou ainda persiste, adormecido, nas profundezas? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Avançando para o quarto mistério, deparamo-nos com o abismo da anomalia temporal. Relatos de navios e submarinos que desapareceram sem deixar vestígios, ou que reemergiram com estranhas falhas de tempo e espaço, convergem para uma área específica do oceano,
Um ponto geográfico que parece desafiar as leis da física. Não são as lendas do Triângulo das Bermudas, mas incidentes documentados, com coordenadas precisas e testemunhos perturbadores. Sobreviventes de eventos nessa região narram experiências confusas, com memórias fragmentadas e discrepâncias temporais que desafiam a lógica. Alguns afirmam ter experimentado dias em questão de horas, enquanto outros relatam ter perdido horas que, para o mundo exterior, foram apenas minutos. As bússolas giram descontroladamente, os relógios aceleram ou param, e a comunicação por rádio falha de forma intermitente. A equipe de expedição, ao analisar os dados coletados de missões anteriores, confirmou a existência de anomalias magnéticas e gravitacionais extremas na região. Os instrumentos de navegação apresentam leituras erráticas e os sensores de campo gravitacional registram flutuações que não podem ser explicadas por correntes oceânicas ou atividade tectônica. O Dr. Aris Thorne, um físico teórico que se juntou à equipe, propôs a possibilidade de microsingularidades ou distorções no contínuo espaço-tempo, uma teoria que, embora fascinante, é igualmente aterrorizante. A ideia de que o oceano não apenas esconde segredos, mas distorce a própria realidade, a própria passagem do tempo, adiciona uma camada de pavor existencial a cada mergulho. O que aconteceria se a equipe de expedição ficasse presa nessa anomalia, ou se retornasse alterada, com memórias de um futuro que ainda não aconteceu, ou de um passado que nunca existiu? E, finalmente, o mistério que mais perturba a equipe de expedição. A criatura da Fossa Mariana, o que alguns chamam de o Guardião. A Fossa Mariana, o ponto mais profundo conhecido nos oceanos da Terra, não é apenas um abismo de escuridão, mas parece ser o lar de uma entidade colossal e indescritível. Não se trata de uma lenda urbana, mas de evidências crescentes. Marcas de arranhões gigantescos em submarinos de pesquisa, sons guturais gravados em frequências ultrabaixas, que fazem os cascos mais resistentes vibrarem, e movimentos sísmicos inexplicáveis que parecem ter um padrão, uma intencionalidade. As imagens esparsas capturadas por veículos submersíveis mostram apenas vislumbres, uma sombra imensa se movendo com uma velocidade impossível para seu tamanho, olhos que brilham com uma luz fria e inteligente no abismo. Os exploradores que se aventuraram nas profundezas da Fossa Mariana relatam uma sensação avassaladora de estar sendo observado, uma percepção de uma inteligência hostil que os acompanha a cada metro. O medo não é apenas do desconhecido, mas do conhecido. A ideia de que há algo ali, algo que vê e reage. A criatura da Fossa Mariana parece não ser um predador comum, mas um sentinela. Os ataques aos submarinos não são para caçar, mas para repelir, para afastar intrusos. Há uma sugestão perturbadora de que esta criatura está protegendo algo, ou talvez aprisionada por alguma força antiga. A vastidão de seu poder e a aparente inteligência por trás de suas ações transformam cada incursão na Fossa Mariana em uma roleta russa. À medida que a equipe de expedição analisava os dados, padrões começaram a emergir, tecendo uma tapeçaria sombria de interconexões. As luzes de Mare Nostrum pareciam reagir aos cantos do abismo, como se fossem um diálogo ou uma resposta. As anomalias temporais daquele abismo específico ocorriam com maior intensidade perto das estruturas da cidade submersa, como se a própria existência daquela civilização perdida distorcesse o tempo e o espaço ao seu redor. E a criatura da Fossa Mariana, o Guardião, parecia ser o elo central, seu comportamento agressivo concentrado nos pontos onde esses mistérios se manifestavam com mais virulência. A teoria da interconexão começou a ganhar força entre a equipe de expedição. Os mistérios não eram fenômenos isolados, mas parte de um sistema maior e mais complexo. Uma força, talvez uma entidade, por trás desses fenômenos, orquestrando-os, utilizando-os como defesas ou sinais. A tensão aumentou exponencialmente. A implicação de que havia uma inteligência velada, talvez uma civilização antiga e poderosa, por trás de tudo isso, transformou a curiosidade em um pressentimento.
A busca por respostas não era mais uma aventura científica, mas uma descida a uma verdade terrível e perigosa. Uma verdade que a humanidade talvez não estivesse preparada para confrontar. As profundezas do oceano, antes vistas como um vasto vazio, revelavam-se um palco para uma história antiga e um conflito silencioso. Um conflito que a equipe de expedição estava prestes a perturbar. A equipe de expedição, agora ciente da teia complexa que unia os mistérios oceânicos, tomou a decisão inevitável. Uma expedição de alto risco seria lançada para o ponto de convergência, a Fossa Mariana, onde tudo parecia se encontrar. Os riscos eram imensos, incalculáveis. Todos os membros da equipe de expedição sabiam que poderiam não retornar. A sede por respostas, no entanto, era uma força motriz mais poderosa que o medo. Preparativos foram feitos com uma gravidade silenciosa, cada parafuso apertado, cada sistema verificado meticulosamente. Ninguém ousava falar sobre as chances de sucesso, apenas sobre a necessidade de descobrir a verdade. No entanto, a expedição já carregava um peso invisível. O traidor, um membro da equipe de expedição cuja identidade permanecia oculta, mas cujas ações seriam decisivas, tinha um motivo oculto para sabotar a missão. Seus planos não eram para o fracasso total, mas para manipular as descobertas, desviando a verdade para seus próprios fins obscuros. A incerteza pairava como uma névoa densa sobre o submarino de pesquisa, um presságio silencioso de que a verdade, quando revelada, poderia ter um custo devastador para todos. A jornada da equipe de expedição para o ponto de convergência dos mistérios foi uma descida a um reino onde a luz do sol nunca penetrava. A cada metro, a pressão aumentava, o silêncio se tornava mais profundo e a sensação de estar sendo observado intensificava-se. Os cantos do abismo, antes apenas gravações, agora ressoavam pelos hidrofones do submarino, mais claros, mais insistentes. As luzes de Mare Nostrum, avistadas em suas profundezas, agora pareciam se multiplicar, piscando em padrões complexos que desafiavam a aleatoriedade. Então, eles a encontraram. A criatura da Fossa Mariana, o que eles haviam temido como um monstro, revelou-se. Não um predador cego, mas um guardião. Seus olhos, antes percebidos como hostis, exalavam uma sabedoria milenar, uma tristeza profunda. A criatura não atacou. Em vez disso, ela os guiou através de um campo de energia pulsante, uma anomalia temporal contida, até uma fenda oculta. Lá, a verdade se desdobrou. Não havia uma cidade submersa em ruínas, mas uma metrópole vibrante, embora antiga, uma civilização subaquática que existia em harmonia com as profundezas. As estruturas de Atlântida não eram ruínas, mas os portões de um reino oculto. As luzes de Mare Nostrum eram sinais de alerta, um sistema de comunicação da civilização subaquática. Os cantos do abismo eram lamentos, canções de uma civilização pacífica que havia se isolado para sobreviver, agora ameaçada pela curiosidade invasiva da superfície. As anomalias temporais eram defesas, campos de energia para proteger seus domínios. A criatura da Fossa Mariana era a última linha de defesa, um ser de imenso poder, mas com uma inteligência que buscava a paz, não a guerra. Foi então que a traição se manifestou. O traidor, agindo em segredo, ativou um dispositivo de interferência que desestabilizou as defesas da civilização subaquática, criando uma brecha. Seu objetivo era expor a civilização, talvez para ganho pessoal ou para provar uma teoria distorcida. O guardião reagiu com fúria, mas a interferência o enfraqueceu. A equipe de expedição se viu no meio de um conflito que mal compreendia, a paz milenar da civilização subaquática em risco e suas próprias vidas em perigo mortal. A luta pela sobrevivência e pela verdade foi intensa. A equipe de expedição, apesar do choque da revelação e da traição, agiu com bravura. Eles conseguiram desativar o dispositivo do traidor, mas não sem perdas. O traidor, confrontado com as consequências de seus atos,
teve um momento de redenção amarga, sacrificando-se para selar a brecha que ele próprio havia criado, salvando a civilização subaquática de uma invasão prematura. A verdade foi exposta, mas o custo do conhecimento era alto. A humanidade agora sabia sobre a civilização subaquática, sua existência, sua tecnologia e sua vulnerabilidade. As implicações eram vastas e assustadoras. A paz foi restaurada, mas a linha entre o mistério e a ameaça havia se tornado perigosamente tênue. O oceano, antes um mistério a ser desvendado, agora era um lembrete constante de que há segredos que a humanidade talvez não esteja pronta para enfrentar. O eco dos cantos da civilização subaquática ainda ressoa nas profundezas, e as luzes de Mare Nostrum ainda piscam. Um lembrete silencioso de que a história está longe de terminar e que o futuro das profundezas e talvez da superfície permanece incerto.